Na TV, nada se cria, tudo se copia. E nesse vídeo, a gente conversa sobre as cópias brasileiras que ninguém lembra. Não tem como falar das cópias e não lembrar das novelas. Em especial Rebelde, que foi a cópia da cópia. A primeira versão da novela musical aconteceu na Argentina com o nome de Rebelde Way. A novela fez tanto sucesso no país dos hermanos que até teve um filme chamado R-Way. Minha pronúncia já é péssima, né? O pessoal ainda mistura inglês com espanhol, ficou pior ainda. Enquanto o filme era lançado, a versão mexicana ia ao ar na Televisa. Tio Silvio, que não é bobo, aproveitou a proximidade da Televisa e comprou os direitos, que começou a ser exibida pelo SBT em 2005. É isso mesmo, 15 anos atrás. 6 anos depois, a Record decidiu investir na franquia e produziu uma versão brasileira. A Record fez uma ampla publicidade para divulgar o título, e o primeiro capítulo explodiu em audiência. Mas com o passar do tempo, a audiência foi diminuindo. Existia a promessa da versão brasileira ser exibida no México com o nome de Rebelde Rio, mas a promessa nunca foi cumprida. Ainda assim, a versão brasileira foi exibida para africanos, por um canal de uma empresa de telecom chamada Zap. Eles são rebeldes. E tu? Você acabou de encerrar sua educação no meu colégio. Então vai ter que me expulsar também. Nesta escola só tens que seguir o exemplo. 6 jovens diferentes e uma paixão em comum. A música. Você sabe que você é insuportável? Sim. Descobre o teu caminho. Rebelde Rio. Estreia hoje na Zap Novelas. Assim como outros títulos, Betty a Feia também teve uma vida bem complicada aqui no Brasil. A novela colombiana é considerada a mais bem-sucedida da história, chegando a ser exibida em mais de 100 países e tendo mais de 22 cópias. Já já a gente fala das cópias, mas antes é necessário lembrar um medo que a Globo teve do folhetim. Por conta do enorme sucesso mundial, em 2000 a Globo adquiriu os direitos de exibição por $100 mil, para que nenhuma concorrente exibisse, principalmente o SBT, que na época exibia várias novelas latinas. A Globo chegou a cogitar fazer uma versão brasileira, mas a ideia nunca foi pra frente. Em 2002, o SBT tentou pegar os direitos da Betty colombiana da Globo, mas na época eles tinham um contrato de exclusividade com a Televisa. E aí acabou restando a Rede TV comprar os direitos, tirando a Betty colombiana da Globo. Mas não foi barato não, viu? A Rede TV desembolsou $3 milhões, entre os direitos e tradução. Anos depois, a Televisa resolveu fazer uma versão mexicana, que foi exibida pelo SBT em 2006. E inspirado nessa cópia do México, em 2009 a Record resolveu produzir e exibiu uma versão brasileira com Gisele Thier como protagonista, versão que acabou sendo reprisada em 2018. Ou seja, os brasileiros já assistiram 3 versões de Betty a Feia: a colombiana na Rede TV, a mexicana no SBT e a brasileira na Record. Recentemente o SBT também exibiu Betty a Feia em Nova York, que também está na Netflix. Quando o assunto é produção musical, High School Musical com certeza é a produção mais lembrada. Sucesso da Disney, a franquia resultou em uma sequência de filmes e outros produtos, como Turnê e outras produções derivadas da história central, como por exemplo a Sharpay, que acabou ganhando um filme próprio contando a vida da personagem de Ashley Tisdale depois da formatura. A Disney não cansou de ganhar dinheiro com High School e criou várias cópias aqui na América Latina. O filme High School Musical, O Desafio, teve versões argentina, mexicana e enfim brasileira. Apesar da história ser a mesma, as versões foram produzidas e gravadas separadamente. Assim, foi possível fazer adaptações de acordo com a cultura de cada país. Mesmo assim, a estética americana foi mantida. O elenco do filme brasileiro foi escolhido através de um reality exibido pelo SBT e pela Disney. Quem serão os protagonistas do maior sucesso da atualidade? High School Musical, a seleção, neste domingo, 1 da tarde, no SBT. Mais de 17 mil pessoas se inscreveram para a seleção, mas no final, só 8 conseguiram entrar no filme. Justamente por conta dessa seleção diferente, o elenco escalado era totalmente desconhecido. A mais famosa no filme foi Vanessa Camargo, como ela mesma. A Xuxa também já fez cópia, mas nas palavras dela não era bem uma imitação. Eu não imito não, aliás eu não acho que eu tô imitando, né? Só estou, na realidade, me inspirando no seu trabalho,
E tanta gente já se inspirou no meu também, né? Qual o problema? Inspirado em Ellen DeGeneres, assim que mudou pra Record, Xuxa quis fazer um programa muito parecido com o da gringa. Mas era tudo muito parecido. Cenário, pacote gráfico e até a apresentadora, né? Existia muita expectativa envolvida, já que Xuxa era a maior contratação da época. E além do mais, Xuxa estava fazendo o que queria, mas a audiência não respondeu. Apesar de ter ficado na vice-liderança na estreia e ter ajudado a Record a crescer em mais de 80% no horário, nas edições seguintes a vice-liderança nunca mais foi atingida, o que acabou encurtando a vida do programa, que durou um pouco mais de um ano. Apesar da treta atual, Chaves é o maior sucesso do México. Isso. Chaves fez tanto sucesso pelo mundo que em alguns países ele tem outro nome, como Chavo, Xavier e Chaves mesmo. Percebendo o sucesso do mexicano e sabendo que o programa não era mais produzido, Gugu e Beto Carreiro tiveram a ideia de investir em uma versão brasileira. O Chaves brasileiro se chama Miguelito! E até a fisionomia do ator era parecido com a de Bolenhos. Foram gravados 22 episódios. A ideia era exibir a cópia na Record, e já tinha até data para estrear, mas alguns dias antes a estreia foi adiada e depois cancelada pela Record, que achou o projeto muito caro. Mas como já tinha episódios gravados, a produção deu o Miguelito de graça para a novata Rede TV. Não bastasse esse rolo todo, Rogério Galo, que era o chefão da Rede TV na época, falou mal publicamente da produção. Mesmo assim, o projeto de Gugu foi ao ar, mas por pouquíssimo tempo. Apesar de ter 22 episódios gravados, somente 5 foram ao ar. A versão extra-oficial é que o Gugu não curtiu as críticas de Galo, mas oficialmente a versão dada é que a Rede TV não cumpriu com o contrato. Mas a Rede TV não desistiria tão fácil de ter o próprio Chaves, e depois investiu num enredo muito parecido. Em 2004, acabou colocando no ar a Vila Maluca. No começo, o programa deveria ser um produto focado em educação e sustentabilidade, mas a ideia original foi alterada e o programa virou um tipo de humor bobão. Até o nome dos personagens remetia a Chaves. Apesar da repercussão, o programa só durou 3 anos. A Endemol é conhecida por formatos de sucesso, como Big Brother, Canta Comigo, The Voice e até o MasterChef. Mas nem sempre as ideias enlatadas dão certo aqui no Brasil. É o caso do Busão do Brasil, que foi inspirado no T-Bus, que já tinha sido exibida em outros países. O reality é tipo um Big Brother, mas como já diz o nome, dentro de um ônibus. A viagem durou 3 meses saindo do Rio de Janeiro, passando por vários estados. Afinal, foi no Ceará. O apresentador foi o Edgar Piccoli. E por conta da complexidade técnica, o programa só teve uma temporada. Você também lembra de uma cópia brasileira que deu errado? Se sim, deixa aí nos comentários pra gente conversar sobre. Aproveita que desceu, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, obrigado pela sua companhia, até a próxima!